Uma à direita e a outra à esquerda. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Até aqui, por enquanto, para que a gente possa entender, o Senhor ministrou muito comigo essa palavra. E falando sobre adoração profética, nós não podemos falar sobre adoração profética sem unção. A unção é a base para a adoração profética, né? E nós estamos vivendo um tempo de muitas aparências, e é onde você se coloca numa posição de passar um filtro, por exemplo, do Instagram, né? Quem nunca usou um filtro do Instagram? Eu já usei. Atira a primeira pedra quem nunca usou, né? Eu já usei, eu uso, né? E o que nós percebemos? Nós percebemos que as pessoas estão vivendo num nível de aparência e estão esquecendo de viver o nível da verdade, aquilo que realmente é. E nessa noite, né, o Espírito Santo falou comigo. Acho que a ligação dela caiu. Ai, eu achei que o meu negócio estava com problema. Foi ela, né? Misericórdia, hoje o negócio tá... Que guerra, hein? Tá amarrado em nome de Jesus, toda seta do inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que ela volte. Em nome de Jesus, que ela consiga voltar à sua conexão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thalita? Oi, agora sim. Ao levante. Vamos, amém. Vamos lá. Eu estava falando sobre Zorobabel, até aí vocês pegaram, né? Certo. Sim. Nós temos aqui Zorobabel. Zorobabel uma espécie de governador, uma espécie de rei. Quando o povo estava exilado ainda na Babilônia, ele foi aquele que levou a primeira leva do povo de volta à sua cidade, de volta à sua terra. Zorobabel, ele foi aquele que conduziu esse primeiro povo ao retorno do exílio babilônico. Então, nós temos a figura aqui de Zorobabel, né? É uma figura de reconstrutor, porque Zorobabel também está dizendo no texto que Deus faria com que ele colocasse a primeira pedra. E ele seria o último a colocar a última pedra dessa construção, ou seja, ele seria parte da reconstrução do templo que havia sido destruído, porque o povo ficou exilado 70 anos na Babilônia. Então, nós temos aqui a figura de Zorobabel, mas lá no texto mais abaixo, nós vamos ter, no verso 14, dizendo assim, então ele me disse, né, o que é aquelas 2 ramos de oliveira, um de cada lado do candelabro. E lá no verso 14, vai dizer assim, então ele me disse,
são os 2 homens que foram ungidos para servir ao Senhor de toda a terra. E nessa noite eu quero trazer para vocês exatamente isso. Eu quero trazer para vocês quem é esses 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então, nós temos aqui um contexto onde o povo volta para sua cidade, para sua terra, para sua nação, e temos um lugar de destruição, temos um lugar de ruínas, né? Mas nós temos alguns apontamentos proféticos para este texto. A primeira coisa que nós vamos ver a respeito de alguns apontamentos proféticos estão aqui a partir do verso de número 10, vai dizer assim: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também o que significa esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele me disse: você não sabe? E respondi: não, meu senhor. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. O texto está dizendo que do lado do candelabro existe 2 ramos de oliveira, e que desses 2 ramos de oliveira sai azeite dourado para o candelabro. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar a visão profética disso. Mas esses 2 homens, eles receberam uma unção. E nós vamos ver aqui que estudiosos vão dizer que o primeiro homem seria Josué, mas o Josué é sacerdote, que está aqui no capítulo anterior, né? Capítulo número 3, o sumo sacerdote. Então, nós temos aqui um contexto do sumo sacerdote, Josué, não Josué de Egito, mas Josué do sumo sacerdote, e nós vamos ter um contexto de Zorobabel. E o que eu quero trazer, primeira coisa para os irmãos, é o seguinte: o texto está dizendo que as 7 taças, aquelas 7 lugares, aquele recipiente onde o óleo é derramado, são os olhos do Senhor. Então, nós vamos pensar a respeito do número 7, todos nós sabemos o que significa o número da perfeição. 7 é um número qualitativo, 7 é um número completo. Apesar de ser um número ímpar, é um número completo. Porque nós estamos falando de coisas celestiais. E nós vemos aqui que Deus, ele possui 7 olhos que estão olhando toda a terra. E lá em 2 Crônicas 16:9, tem um texto que eu acho esse texto maravilhoso, que vai dizer assim, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui é que Deus, nesse momento, ele olha através de 7 olhos sobre a terra e ele procura. A Bíblia vai dizer que, lá em João, que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, apesar do número 7 ser um número de perfeição, Deus, ele nesse contexto, ele não procura uma perfeição em nós, porque nós não somos pessoas perfeitas, mas Deus procura em nós um coração completo. Porque o número 7 não é apenas perfeição, mas significa algo completo. Então, Deus, nesse momento, está olhando dos céus e com os seus 7 olhos procurando algo completo.
O que é esse algo completo? Esse algo completo é o meu coração, é o seu coração. Porque nós não podemos, numa adoração profética, ter o nosso coração dividido. Na adoração profética, nós temos que estar com o nosso coração completo, completamente entregues. Deus, ele não procura necessariamente coisas grandes. Deus não está procurando necessariamente grandes equipes de adoração que façam grandes sons, grandes eventos e grandes coisas. Não necessariamente Deus procura grandes coisas, mas Deus procura coisas verdadeiras. Deus procura coisas verdadeiras. Então, não adianta nós focarmos a nossa vida na questão da adoração profética apenas como algo grandioso, e quando nós vamos ministrar aqui na nossa casa, ou vamos ministrar numa cela, ou vamos ministrar num ambiente de turno de oração, a gente ministra daquele jeito assim, ó, morrendo, né? Aí, quando vamos ministrar em um lugar amplo, grande, aí parece que a gente tem mais ânimo, parece que não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Então, Deus, ele não está procurando coisas grandes, ele está procurando coisas verdadeiras. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra nesse momento. Os olhos do Senhor estão sobre a Europa, estão sobre o continente africano, está sobre o continente da Ásia, está sobre as Américas. Os olhos do Senhor estão procurando corações que são completos no coração dele. E também nós vamos ter outro apontamento profético, né? Lá em Apocalipse 5, 6, vocês podem abrir aí, Apocalipse 5, 6, vai dizer: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Veja como que Zacarias é definitivamente um livro profético a respeito das últimas coisas, né? Os 7 olhos, Jesus possui os 7 olhos da perfeição, os 7 olhos daquilo que é completo. Jesus, ele foi completamente cheio dos 7 Espíritos de Deus. E é por isso que nós precisamos centralizar a nossa adoração profética em Jesus. Uma adoração profética não se trata do eu. Uma adoração profética não vai falar de mim, mas vai falar de Jesus. Vai falar a respeito do trono, vai falar a respeito das coisas do céu, vai falar a respeito das coisas que há de vir. Porque cantar profeticamente é cantar a respeito também daquilo que há de vir, daquilo que há de acontecer. E nesse mover da adoração profética, nesse ambiente de adoração profética, eu vejo 2 unções que é necessário que nós tenhamos. A primeira unção que é necessário que nós tenhamos é a unção de Zorobabel. É a unção de governo. É a unção de reinado. Zorobabel, ele foi um governador, ele foi aquele que direcionou o povo à reconstrução inicial. Zorobabel, ele foi aquele que colocou a primeira pedra. Zorobabel, ele vai dizer o Senhor que ele seria o primeiro a colocar a pedra e também seria o último a colocar a pedra. Ou seja, aqui Deus está mostrando para nós uma unção de governo. E para uma adoração profética, querido, nós precisamos ter unção de governo, porque nós precisamos governar o ambiente no qual nós estamos. Aquele que deseja fluir na adoração profética, aquele que deseja viver em ambientes proféticos, precisa ter a unção de governo. Precisa estabelecer um ambiente de governo. E Zorobabel,
ele representa aqui, como diz lá no verso de número 14 que nós lemos, né? Que são os 2 homens que foram ungidos para servir ao Senhor soberano de toda a terra. A primeira unção que nós precisamos ter nessa noite e receber essa unção é a unção de governo. Nós precisamos dominar ambientes. Nós precisamos ter tanta unção em que, quando nós abrimos a nossa boca para adorar, o ambiente seja mudado, seja transformado. Né? Eu particularmente, estou cansada de canções vazias, não porque as canções são ruins, mas porque aqueles que cantam estão vazios de unção. E um espírito testifica outro espírito. Nós precisamos carregar a unção de Zorobabel em uma adoração profética, a adoração que vai mudar o ambiente, a adoração que vai trazer governo ao ambiente. E você que é o tangedor, você é aquele que está à frente, você vai dominar o ambiente através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos receber essa unção de uma forma mais poderosa, entendendo que nós temos a opção de dominar e de governar o ambiente que estamos. A outra unção é a unção de sacerdote, porque Josué, o sacerdote, no capítulo de número 3 de Zacarias, ele é o outro ramo de oliveira que estava, né, do lado do candelabro, da visão de Zacarias. E ele, então, ele tem a unção sacerdotal. E nós precisamos, em um ambiente profético, em uma adoração profética, ter a unção sacerdotal. Nós precisamos exercer a unção sacerdotal. E o que seria a unção sacerdotal? O sacerdote conduzia o povo até o lugar do Santo dos Santos. Ele pegava o povo, colocava ali e pegava as ofertas e levava as ofertas do povo até o Santo dos Santos. Isso no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, a unção sacerdotal que nós temos que exercer não é mais pegar a oferta que o povo traz para nós levarmos a um lugar para sacrificar, mas agora é pegar o próprio povo e conduzir eles até o Santo dos Santos em adoração. Essa é a unção que nós precisamos ter de sacerdotes, de conduzir o povo a entrar no santo lugar, no Santo dos Santos, aonde antes somente o sumo sacerdote podia entrar, como Josué, mas agora essa unção, né, desse candelabro de ouro, e diz o texto que o azeite que era derramado era um azeite dourado. É uma unção celestial, é uma unção real, é uma unção de realeza. Amados, é um ouro, é azeite de ouro sendo derramado sobre as nossas cabeças. E nós precisamos receber essa unção, buscar no Espírito essa unção sacerdotal, que não é apenas de conduzir o povo numa adoração no átrio, mas é levar o povo ao Santo dos Santos. Nós precisamos de ministros de adoração, nós precisamos ser intercessores, nós precisamos ser profetas que conduzem as pessoas ao Santo dos Santos, porque no átrio todo mundo já está. Mas a nossa função sacerdotal, como ministros, como profetas, é conduzir o povo ao Santo dos Santos. E aí nós vamos ter um ambiente profético, onde tem um ambiente onde tem a unção de governo e onde tem a unção do sacerdócio real, nós temos um ambiente profético estabelecido. E quando nós estabelecemos, então, essas duas unções, nós, então, vamos ter um povo sendo conduzido até o trono de Deus. Um povo sendo levado ao nível mais profundo de adoração, ao nível mais profético de adoração,
que nós já podemos ter vivido. O óleo dourado é a unção da realeza. Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia: venham e comprem ouro de mim. Nós precisamos buscar essa unção celestial, esse óleo dourado que desce em Jesus. Venham e comprem de mim o ouro dourado, né? Comprem de mim aquilo que não é corruptível, porque o ouro, ele quando passa pelo fogo, ele não é destruído, ele não é aniquilado, pelo contrário, ele é purificado. A unção que tem que estar sobre nós é uma unção celestial, porque a unção celestial é uma unção pura, é uma unção divina, é uma unção preciosa e é uma unção incorruptível. Aqueles que possuem a unção celestial verdadeira, a unção sacerdotal, a unção de governo, essa pessoa ela é incorruptível. Ela não se corrompe com aplausos, ela não se corrompe com elogios, ela não se corrompe com lugares apenas grandes, ela não se corrompe com as coisas dessa terra, porque ela recebeu uma unção celestial, que vem do próprio céu, aonde nosso Deus está. Nós precisamos, nesta noite, buscar em Deus, buscar através do Espírito Santo de Deus, essas duas unções, para estabelecermos uma adoração profética que vai abalar os céus, que vai trazer os céus para a terra, que vai mover todos os continentes, que vai estabelecer algo novo da parte de Deus para as vidas, para as igrejas. E em nome de Jesus, nós temos que buscar isso incansavelmente. Nós não podemos nos enganar que essa unção virá assim, ufa, agora já tem a unção celestial. Né? Não, amados, existe renúncia. Nós precisamos ter renúncia, nós precisamos renunciar muitas coisas para recebermos coisas grandes do Senhor. Nós precisamos renunciar, né? A sua boca precisa ser refinada. Nós, como profetas, como sacerdotes, não podemos ter um linguajar chulo, não podemos viver falando coisas de segundas intenções, com duplo sentido. Nós precisamos ter um linguajar santo. Da boca de um profeta não pode sair 2 tipos de água. Da boca de um profeta não pode sair 2 tipos de palavra. Nós precisamos ter esse coração que os olhos do Senhor nesse momento está procurando, um coração completo, totalmente entregue a Ele. E é onde nossas palavras são refinadas. Os nossos louvores serão refinados. Nós não vamos sair cantando qualquer coisa. Nós vamos cantar aquilo que o Espírito Santo impulsiona a gente. E a adoração profética, fluir no espontâneo e cantar no espontâneo é algo que nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos ter um linguajar refinado pelo Espírito Santo. Nós não podemos nos misturar com as coisas deste mundo. E eu quero deixar aqui uma dica para você, meu querido. Talvez você assista aí séries antes de ir para uma adoração profética. Talvez você assiste até mesmo séries que é citado palavrão dentro da tua casa. E você está com o teu play ali funcionando. E daí nós queremos fluir numa adoração profética, num ambiente profético, num ambiente de governo. Nós não vamos governar enquanto nós não governarmos o ambiente da nossa casa. Nós precisamos governar o ambiente da nossa casa, retirar altares de Baal. Nós precisamos refinar aquilo que nós ouvimos, refinar os nossos olhos, porque os olhos do Senhor são olhos completos, são olhos perfeitos. Apesar de que Deus ele não olha para nós e espere perfeição, mas ele espera um coração completamente entregue a ele. Eu acredito que a perfeição que Deus procura em nós é um coração quebrantado.
É tudo que Deus espera de nós. Então, num ambiente profético, está a unção de governo, está a unção de sacerdote real. Porque foi assim, porque vai dizer a palavra lá em Apocalipse, capítulo número 1, que ele nos ama e por sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e nos salvou. E fez de nós reinos e sacerdotes, a fim de servirmos a seu Deus e Pai. Que essa unção, essas duas unções possam cair sobre nossas cabeças nessa noite. E eu quero já deixar aqui a palavra com a pastora, para que ela faça esse momento. Né? A minha palavra é breve, é bem direta a respeito daquilo que o Senhor fala comigo, a respeito de adoração profética. Né? Sem a unção do Espírito Santo, não existe adoração profética, existe uma música cantada. E são ambientes completamente diferentes. A unção profética envolve a igreja, a unção profética move o reino espiritual, a unção profética toca nações. E nós precisamos viver nesses níveis em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus pela sua vida, pastora Thalita. Que bênção, viu? Realmente a gente pode perceber quantas riquezas, né, estão depositadas dentro de nós. Por isso é tão importante essa mesa, né, da gente estar repartindo uns com os outros aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. E foi tremendo isso mesmo. E então que possamos buscar do Senhor essa unção profética, essa unção real, né? Achei fantástico esse texto de Zacarias. Eu amo, né, o livro de Zacarias, tem muitas revelações, muitas chaves nesse livro, né, sobre casas de oração, e eu creio que o Senhor com certeza ministrou algo forte aí no nosso coração, que possamos buscar do Senhor, receber essa unção e ministrar debaixo dessa glória, dessa atmosfera. Amém e amém. Então, vamos orar um minutinho e vamos continuar com aquela canção que eu estava colocando. Ok. You are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power. There is new freedom, and the King
whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Existe. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queria chamar a Maciel. Obrigada, Thalita. Deus possa abençoar a sua vida. E queremos ter outros momentos, viu, para você compartilhar mais coisas com a gente. Foi muito rico, foi muito profundo que o Senhor falou conosco nessa tarde, nessa noite. Foi uma bênção. Obrigada pela sua vida, viu? Deus abençoe sua vida. Aleluia. Maciel, que bom que você está... Bendiciones. Deus abençoe. Amém, amém. Vou chamar o Júnior, que vai estar traduzindo, nos ajudando aqui. Ele. Achei. Shalom. 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 Deus abençoe. Nossa, que alegria ter você aqui compartilhando uma palavra com a gente, Maciel. A gente vê você ministrando, né? A adoração que você ministra sempre tem isso que a Thalita acabou de ministrar, né? Sobre a unção profética. A gente percebe isso na sua adoração, na sua dança. E, então, assim, agora a gente vai ouvir, né, aquilo que Deus tem compartilhado com você, as experiências que você tem vivido, porque realmente nós somos muito abençoados, somos muito tocados, né, incendiados, quando a gente olha para você, ministrando adoração a Deus, a gente é inspirado a amar mais ainda o Senhor. Louva a Deus pela sua vida, amém? Quero orar por você. Deus, eu coloco, Senhor, a vida da Maciel, Senhor, diante de Ti, Deus, te louvando, Pai, primeiramente, Deus, por essa oportunidade, esse privilégio, Deus, de ouvir a Tua filha, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo possa derramar sobre ela agora, Deus, uma unção fresca, Pai, a capacitando, Deus, a dando, Senhor, ó Pai, autoridade, Senhor, oh Deus, e graça, Senhor, para liberar, Deus, todos os tesouros que o Senhor tem repartido, que o Senhor tem colocado dentro dela, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Maciel e abençoamos ela em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fique à vontade, você e o Júnior. Bendiciones a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Shalom a todo el mundo. ¿Me escucharon bien? ¿Me escucháis bien? Junior. Sí, Maciel, tú vete diciendo una frase y yo la traduzco, ¿vale? Sí. Yo quiero leer la palabra en Mateo 16, 19. Eu quero ler a palavra em Mateus 16, 19. Yo la leo en español y tú, Junior, la lees en portugués, por favor. Ok. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amém. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Amén. Gloria a Dios. Cuando Ivonne me dijo que hablara sobre lo que es la adoración profética, el Señor me dio esta enseñanza que les voy a decir hoy. Quando a Ivonete me falou que eu ia dar uma ensinança hoje, Deus me trouxe ao meu coração essa ensinança que eu vou lhes dar hoje. Lo primero que tenemos que entender qué es adoración. Y la O primeiro que necessitamos entender é o que é adoração. Amén. La adoración es rendirse por completo ante una deidad o Dios. A adoração significa render-se por completo ante uma deidade ou um Deus. También es entender que es algo profético. E também precisamos entender que é algo profético. Y es Dios revelarle al pueblo todo lo que está en su corazón. Que é Deus revelar ao seu povo tudo aquilo que está em seu coração. Algo que el Señor siempre ha dicho a mi vida es que aunque todos pueden adorar, no todos tienen el don de adorar proféticamente. E algo que o Senhor sempre ministrou na minha vida é que, por muito que todos possam adorar, não todo mundo tem o dom da adoração profética. Para hacer una adoración profética, tiene que haber varias características que el Señor demanda de nosotros. Para poder fazer uma adoração profética, ministrar uma adoração profética, existem várias características que o Senhor nos ministra aos nossos corações, a nós. Una de ellas es no tener ningún tipo de orgullo, vanagloria o algún tipo de situación que quiera exhibirnos nosotros y no exhibir a Dios. Uma delas é o orgulho, a vangloriação ou que a gente queira se exibir a nós em vez de exibir o Senhor. Esto es en lo que tiene que ver en la adoración en lo físico. E isso tem que ver com adoração no físico. No, Dios nos dirá que adoremos si sabe que en nosotros hay orgullo, que hay vanagloria o que queremos exhibirnos y no exhibirlo a Él. O Senhor não nos vai pedir que a gente adore se em nós existe orgulho, se em nós existe a vangloriação ou que nós queiramos nos exibir em vez de exibir a Ele. Todo lo que hacemos en el ámbito cristiano o todo lo que el Señor nos dice que hagamos tiene que tener una sola función y es establecer su reino y evangelizar a las naciones. Tudo aquilo que nós fazemos no âmbito cristão tem que ter somente um propósito, que é estabelecer o reino de Deus e evangelizar as nações. Esto es una de las cosas que el Señor demanda de nosotros. El no hacer las cosas para provecho de nosotros o para alguna ventaja de nosotros, sino para usar lo que hacemos para establecer su reino
o para dar lo que hacemos para dar, evangelizar a las personas a nuestro alrededor. E essa é uma das coisas que o Senhor nos pede, que a gente não utilize isso como para a gente possa ter alguma vantagem sobre outra coisa, para que a gente possa ter a responsabilidade de evangelizar as outras nações. Caiu? Caiu? Marciele? Não, ela está aqui ainda, Júnior. Marciele? Às vezes seja uma oscilação da internet, né? É que parece como que o símbolo do áudio dela não tivesse conectado. Não, o áudio dela tá. Assim. Aí caiu. Agora ela saiu, acho que ela saiu para voltar, né? A minha internet também está oscilando. Sim. Esperar mais alguns minutinhos que ela deve estar voltando. A Dani conseguiu voltar. Voltou. Gente, esteja orando aí, em nome de Jesus, que toda resistência, em nome de Jesus, caia por terra. Voltou. Amém, amém. Sim, Maciel, estamos te vendo. Amén. Esto es algo normal cuando se habla de algo profético o cuando se habla de adoración. Sim, sim, tranquilo. Nós já estamos acostumados com isso, né, Maciel? Amém. Glória a Deus. Bueno, Junior, seguimos. Amém. Pues la Biblia habla sobre una adoración que aunque se hizo, Dios no la recibió. A Bíblia fala sobre uma adoração que se fez, que foi feita, mas que Deus não a recebeu. Habla sobre el escriba y el fariseo. Fala sobre o escriba e o fariseu. Entende bem? El escriba e o fariseu, Maciel? Sim, verdade? Amados, que todos possam estar orando em línguas também, por favor. El escriba y el publicano. Perdón. O escriba e o fariseu. Isso. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, 19 ao 14. Repita outra vez, Marcelo, porque se te está escuchando super bajito agora. Lucas 18. Lucas 18. Del 9 al 14. Do 9 ao 14. Quiero que lo leas, Junior. Voy. Do 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subirão ao templo
com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exaltará será humilhado. Tá junto aqui, perdão. Mas o que se humilha será exaltado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es un ejemplo de que aunque se quiso hacer adoración, no fue la adoración correcta. Dios no la observó, no la tomó. E este foi um exemplo de como foi uma adoração, não foi correta e o Senhor não recebeu a adoração. Porque había orgullo en el corazón, había exhibicionismo, quería exhibirse él y tener orgullo en su corazón y no se humilló. Porque existia orgulho em seu coração e ele quis se exibir a si mesmo e ele não se humilhou. Amén. En lo espiritual, quiero hablar ahora de lo que es en lo espiritual, lo que sucede en la adoración profética. E agora eu quero falar o que acontece no mundo espiritual com a adoração profética. Como ya entendimos, tiene que haber una vida limpia de todo orgullo y vanidad. Como nós já entendemos e vimos, tem que ter uma vida limpa de todo orgulho e vaidade. Y pecado. E pecado. Pero lo segundo es que para establecer lo que es la adoración profética, tiene que haber una vida llena de la palabra del Señor en oración y también del conocimiento de su palabra. Mas o segundo é que para poder estabelecer uma adoração profética, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo e llenos de la palabra del Señor. E cheios da palavra do Senhor. Sucede lo siguiente: cuando mi espíritu, cuando yo comienzo a adorar, mi espíritu se une al espíritu del Señor. E acontece o seguinte: quando eu começo a adorar, o meu espírito se une com o espírito do Senhor. Cuando en mi corazón no hay orgullo y en vez de exhibirme yo, exhibo al Señor y Dios le agrada mi adoración. Quando no meu coração não existe orgulho e eu não quero me exibir a mim mesmo, mas assim quero exibir o Senhor e mostrar a Deus, Deus se agrada da minha adoração. Y su espíritu se une al mío, a mi espíritu, a nuestro espíritu, y entonces en el lugar comienzan a manifestarse sanidad, liberación, transformación, y Dios da una palabra profética. E então seu espírito, o Espírito de Deus, se une ao nosso e naquele lugar começa a se manifestar a dons de cura, palavras proféticas, a glória de Deus naquele ambiente. De esto se trata, de unir nuestro espíritu al del Señor, el de, por medio de la adoración profética, poder hacer la voluntad del Padre, que es transformar, liberar, edificar y hacer todo lo que su poder puede hacer a través de nuestras vidas. E esse é o objetivo da adoração profética, que através de nós Deus possa transformar, liberar que é do que acabas de dizer agora a última? Liberar, transformar, sanar, edificar
edificar e também dons de cura, sanidade. Amén. A través de nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Através das nossas vidas por meio do Espírito Santo. Amén. Para terminar, yo quiero dar un testimonio de lo que yo he vivido con lo que es la adoración profética. E para terminar, eu gostaria de dar um testemunho daquilo que eu vivi através da adoração profética. Yo soy líder de danza y aquí en mi pueblo yo tengo un grupo de danza en la congregación que dirijo de niñas, adolescentes y jóvenes. Eu sou a líder do grupo de dança aqui na minha igreja de crianças, adolescentes e jovens. Antes de la pandemia, el Señor nos había hablado de que teníamos que interceder por nuestra nación. E antes de começar a pandemia, o Senhor nos tinha falado que deveríamos começar a interceder para a nossa nação. No sabíamos nada de por qué el Señor nos decía que intercedamos por nuestra nación. E incluso nos dio la orden de buscar la bandera dominicana y comenzar a establecer sobre ella. Nós não entendíamos nada e não sabíamos nada, o porquê o Senhor nos estava dando a ordem de fazer a intercessão pelo nosso país, e inclusive ele nos deu a ordem de pegar a bandeira da República Dominicana e começar a profetizar ou a fazer aquela intercessão sobre a bandeira. Todo esto el Señor nos los dijo por medio de visiones y sueños. Dios siempre habla a sus hijos antes de que sucedan las cosas. E tudo isso o Senhor nos falou através de visões e sonhos. O Senhor sempre fala com os seus filhos antes de que aconteçam as coisas. Al tiempo, sin saberlo, en nuestro país, República Dominicana, se levantó un conflicto político, el cual quería, el presidente que estaba quería establecerse quedarse en el gobierno ¿cómo puedo decir? Quería quedarse en el gobierno haciendo trampa en las elecciones. Y eso hizo que el pueblo se levantara con mucha violencia y generó mucho conflicto, el cual hubieron heridos y hubieron personas muertas. Ao cabo de tempo, então aconteceu na República Dominicana um conflito político, onde o político que entrou, ele queria ficar no poder, como posso traduzir essa palavra? Não foi legítimo, não era algo legal o que ele tinha feito naquele lugar, e aquilo provocou que o povo se levantasse e teve muitos feridos, e teve muito conflito, muito enfrentamento entre o povo na República Dominicana. Por medio de la oración y de la intercesión de las iglesias y de Dios hablarle a las personas, no pasó a mayores, no sucedió algo más grande. E através da intercessão, Deus calmou aquilo, não foi alguma coisa a maiores do que deveria ter sido, e tudo isso foi graças à intercessão e à oração que a igreja fez na República Dominicana. Otra cosa, por último, que nos sucedió fue que luego que hicimos este acto profético por nuestra nación, Dios nos dice que cancelemos todas las agendas, todas las actividades de la agenda y nos sentemos a orar y ayunar. E outra coisa que o Senhor nos falou naquele momento foi que canceláramos todas as nossas atividades que nós tínhamos na agenda e que nós nos sentáramos a jejuar e a orar. Sin saber que al año próximo entraba la pandemia. Sem saber que no próximo ano aconteceria a pandemia. Nosotros pensábamos que el Señor estaba enojado con nosotras porque nos dijo, cancelen toda actividad, pero no sabíamos que el Señor nos estaba preparando para lo que vendría
después, que fue la pandemia, sin saber qué sucedería. Nós pensávamos que Deus estava zangado, enojado conosco, porque não entendíamos naquele momento que Deus estava falando, porque Ele pediu para nós parar absolutamente tudo. Mas depois começamos a entender que Ele nos estava preparando para aquilo que estava chegando, que era a pandemia. Dios nos levantó por medio de plataformas como Zoom y otras plataformas de comunicación para orar, interceder por las naciones del mundo. Y así pudimos bendecir a otros ministerios de danza que se habían detenido por el miedo a la pandemia. E Deus nos levantou através de várias plataformas, como, por exemplo, o Zoom e outras plataformas, né, assim, de redes sociais, onde nós podíamos continuar com a nossa dança e a gente pôde alcançar vários outros ministérios também de dança que tinham sido paralisados por causa do medo que estava acontecendo na pandemia. Pero algo muy hermoso que me sucedió a mí, y es que yo fui preparada por brasileños en la pandemia para hacer ese trabajo. E algo muito lindo que aconteceu comigo foi que eu fui preparada, instruída, né, por brasileiros na pandemia para me preparar, eu poder fazer esse tipo de trabalho. Así conocí el pueblo de Brasil, mayormente todo lo que tiene que ver con el arte en Brasil, el arte profético, y fue de gran bendición para mí. Por eso debemos de dejarnos guiar por el Señor y escuchar bien a las instrucciones de Él para poder realizar correctamente lo que es la adoración profética. E assim foi que eu conheci as artes brasileiras na adoração profética e entendi qual é a importância, quão importante nós deixarmos ser guiados por Deus e escutar as suas instruções para o tempo que Ele nos está dizendo. Bendiciones y muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado. Amém, amém. Que bom, que bom. Maciel, que bênção, viu? Muito bom. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Ai, como é bom a gente ouvir, né, experiências e testemunhos como esse, né, que Deus pôde falar, ministrar o coração de vocês, preparar vocês para esse tempo, né, e através da vida de vocês abençoar tantas outras igrejas, tantos outros lugares, né, e é isso mesmo, é por isso que nós estamos aqui unidos. Eu gostei desse versículo, né, que Deus te deu sobre aquilo que nós ligamos na terra, né, será ligado no céu. Então, nós cremos, né, que estamos aqui nessa unidade, com esse propósito, né, de orarmos em unidade e ligarmos, né, na terra aquilo que está ligado no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Maciel, obrigada. Amo sua vida. Gosto Amén. muito. Lo amo. Bendiciones a todas. Amén. Amém, obrigada. Obrigada, Júnior, por nos servir. Foi uma bênção. Semana que vem, você estarás aqui. Precisa de tradução? Vai falar em espanhol? Olha, queria dar boas-vindas também. Nós recebemos mais 2 pessoas da Espanha, né? 2 missionárias que estão lá. A Aurelice, né? É isso mesmo? Shalom. Você está na Espanha? A Aurelice e a Patrícia. Cadê? Amém.
Amém. Firme aqui acordada. Uma bênção, hein? Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vinda. E a Aurelice também é outra missionária também da Espanha. Então, eu queria agradecer a todos vocês por esse momento. Eu estou preparando uma palavra que Deus está falando comigo já há alguns dias. Eu vou estar gravando essa palavra para compartilhar com vocês. E a gente vai estar fazendo algumas ações. Eu sinto no meu espírito um desejo do Senhor de orarmos pelos campos missionários, né? Nós temos o Beethoven, que está no nosso meio, e ele tem falado comigo, né, sobre algumas situações que ele tem passado no campo e que precisam de intercessão. E a gente quer estar levantando dias, né, específicos para a gente estar intercedendo pela Jordânia. Nós também recebemos no nosso grupo o Hércules da MCM, ele é líder de missões lá no Amazonas, ali junto dos índios, dos povos não alcançados. Nós também vamos estar intercedendo, então, por aqueles povos, né? E justamente também outros aqui que estiverem no seu campo missionário, que também queiram compartilhar com a gente alvos de oração para que a gente possa estar intercedendo. Eu queria que a gente estivesse se organizando nesse sentido. Outra coisa que nós vamos também começar a fazer é levantar os escudos. Eu percebo que nós, muitas das vezes, passamos por muitos ataques, né? Tanto de enfermidade, quanto de, às vezes, um esfriamento, às vezes, um desânimo, e a gente precisa estar nos cobrindo, né? Orando uns pelos outros. Então, o Senhor me deu uma direção para a gente estar escalando as pessoas para orar, né? Grava um áudio e coloca no grupo, uma oração curta, mas você vai estar levantando os escudos e orando pelos irmãos do grupo, da base. Nós vamos fazer nas horas que a Bíblia fala sobre vigílias, né? Então, a cada 3 horas é uma vigília. Então, às 3 da manhã, às 6 da manhã, às 9, meio-dia, às 15, às 18, às 21 e à meia-noite. E a gente vai virando esse relógio. E a facilidade que a gente tem é justamente pelo fato do fuso horário, o que é madrugada para nós já é dia lá para o Júnior, né, para a Patrícia. E aí a gente vai virando esse relógio. Então, a cada vigília, vamos ter um de nós nesse lugar, né, da vigília de sentinela, orando uns pelos outros, né? Vamos estar guardando as nossas vidas, levantando esses escudos. E então eu vou estar providenciando isso, eu estou terminando essa palavra, e nós vamos estar organizando essas vigílias, e eu pensei da gente fazer em 3 dias, porque a cada dia dá 8 vigílias, em 3 dias dá 24 vigílias, e a gente, cada um pega uma vigília, entenderam? A cada 3 dias, a gente pega uma vigília, um horário. Você não vai orar 1 hora, você não vai orar 30 minutos, né? Eu pensei orações de 5 minutos, né? No áudio, 5, 7 minutos.
a gente ora, levanta os escudos, cobre as nossas vidas, né? E nisso a gente vai estar, como é que fala? Movimentando os céus e trazendo essa cobertura espiritual sobre todos nós. Amém? Glória a Deus, eu creio. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. E eu creio que isso vai movimentar, né, o mundo espiritual ao nosso redor, e a gente vai começar a sentir, né, assim, mais livre para se movimentar, né, porque a gente percebe que parece que tem alguma coisa segurando, tem alguma coisa impedindo, parece que está pesado, né, e a gente vai, com essas intercessões, a gente vai conseguir se movimentar e aí avançar de acordo com o plano e o propósito de Deus para nós, né? Uma das coisas que nós queremos fazer é essa organização para a gente interceder pelos campos missionários. E nós vamos voltar a fazer os turnos, né? Eu gostei muito da participação hoje. Eu acredito que dessa forma, né, em 2 turnos, né, da mesa, essa mesa às 18 e a mesa às 22, a gente consegue ter a participação de todos. E nós vamos continuar fazendo essa partilha, porque eu sei que todos vocês têm tesouros depositados dentro de vocês, e vocês trarão para essa mesa, né, essa partilha onde a gente pode ser alimentados, né, com esse pão nessa mesa, e a gente possa estar alinhados a todos com aquilo que o Senhor tem falado conosco, né, para a gente poder perceber a cada um o que Deus tem falado, como Deus tem trazido essa percepção espiritual do que Deus está fazendo na sua terra, no seu país, na sua nação, né? E a gente está alinhado com os céus, na mesma frequência dos céus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos encerrar. Quero orar por vocês. Hoje foi uma tarde que eu passei a tarde toda, grande parte da tarde, orando, intercedendo pela vida de vocês. E eu vejo o resultado disso. Tem bastante gente aqui hoje. Glória a Deus por isso. Senhor, nós queremos te louvar nesse momento, Pai. Queremos dar a ti, Senhor, toda glória, toda honra e todo louvor. Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha trazer, ó Deus, sobre nós, ó Pai. Ó Deus, entendimento, Pai, conhecimento, Senhor. Ó Deus, nós queremos cumprir a sua vontade, nós queremos, ó Deus, avançar, Senhor. Ó Deus, que os teus planos, os teus propósitos, ó Pai, venham se cumprir, ó Deus, aqui nesse lugar. Deus, o Senhor tem falado grandes coisas, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Oh, Deus, eu louvo, Pai, pela palavra da pastora Thalita, Deus, sobre essa unção profética, Deus, sobre essa unção real. Senhor, nós oramos, ó Deus, nesse momento, Pai, declarando, Deus, que venha sobre nós esse tempo, que venha sobre nós, ó Pai, essa ativação profética. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu louvo a Deus também pela vida da Maciel, Senhor, por esta palavra, Deus, que vem ao nosso coração, Deus, tira todo orgulho, tira toda vaidade pessoal, Senhor, Pai, que possamos ser rendidos, ó Senhor, submetidos à tua vontade, Pai, submissos à sua vontade, Pai, que o nosso coração se renda diante de ti, Deus, que o teu nome cresça, que o teu nome apareça, Pai. Oh, Deus, que venhamos diminuir, ó Deus, e o Senhor cresça.
Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha nos ativar, Senhor, que o Senhor venha nos despertar. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos aqui nesse lugar. Deus, que o Senhor venha nos colocar nos teus propósitos. Senhor, que o Senhor venha nos colocar, ó Deus, alinhados, ó Deus, com os céus. Pai, que possamos, ó Deus, estar unidos em um teu propósito, unidos, ó Deus, orando uns pelos outros, em nome de Jesus, Pai. Ativa-nos, desperta-nos para estarmos, ó Deus, no centro da tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro sobre cada um deles, ó Pai, a cobertura do teu sangue. Deus, declaro, Pai, que o Senhor, Deus, estende as tuas asas, ó Pai, sobre todos eles, guardando-os, ó Pai, protegendo de todo ataque do inimigo, em nome de Jesus, os tornando invisíveis a toda seta do inimigo, em nome de Jesus. Deus, declaro, Pai, que onde eles colocar as mãos, Senhor, será bem sucedido, em nome de Jesus, em toda boa obra, Pai, eles serão bem sucedidos. Pai, em nome de Jesus, nos conecta, Senhor, nos conecta, Pai, com aquilo que está no teu coração, Pai, que possamos estar na frequência dos céus, alinhados, ó Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Em nome de Jesus, queremos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Em nome de Jesus, vem, Senhor, nos inclui, Senhor, nos teus planos, nos inclui, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, ser, ó Deus, boca de Deus, intercessores, ó Deus, para essa hora, para esse tempo urgente, ó Deus, da evangelização, das missões, ó Pai, do campo missionário, Deus, esses lugares, ó Deus, que não foram alcançados, Deus, que possamos, Senhor, ser intercessores, ó Pai, que oram por esses campos missionários, ó Deus, que guarda a vida desses missionários. Em nome de Jesus, nos levanta, Senhor, como esses intercessores. Deus, nos coloca, Senhor, nesses lugares, ó Pai, de sentinelas, de vigias, ó Pai, em nome de Jesus, nos conecta, Senhor, com o teu coração, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço e te louvo, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Amo vocês. Deus abençoe. A gente se Boa noite, fala. irmão. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, gente. A gente se fala. Shalom, shalom. Deus abençoe. Amém. Shalom, Dani. A todos vós, com licença.